Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, precisamos estar com os nossos ponteiros alinhados, conhecer o tempo para cada coisa, o tempo para a nossa vida, o tempo para a geração que vem, a geração que passa. E Deus nos fala sobre coisas tão especiais, com bem-aventuranças para certas etapas da vida. Sim, a Bíblia se preocupa com todos os detalhes do nosso viver. E nesta série de programas, conversando sobre as bem-aventuranças, hoje teremos algo bem especial. Sim, vamos falar sobre a bem-aventurança ou a felicidade do recém-casado. A Bíblia se preocupa com os primeiros dias do casamento? A Bíblia se preocupa com o primeiro ano do casado, do recém-casado? Sim, e o Senhor vai nos falar muito sobre isso. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor. Deixe Deus falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus nos fez, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus nos fez um ser tão especial, capaz de pensar, capaz de sonhar, capaz de produzir, capaz de fazer coisas tão lindas, de criar, não como Deus criou a partir do nada todas as coisas, mas criar a partir das coisas criadas. Como que nós temos hoje a tecnologia, o homem usando a sua inteligência, usando o que ele tem descoberto na natureza para copiar a natureza. O que nós fazemos são simples cópias do Criador. Cópias do Criador. Aí nós temos o avião copiando a aerodinâmica das aves. Aí temos os submarinos copiando o modo de trafegar pelos mares e pelos fundos dos mares com os grandes peixes, animais marinhos. Aí nós temos a lâmpada LED copiando dos vagalumes as suas células no seu traseirinho luminoso. Aí nós temos os radares copiando dos morcegos a capacidade de captar os sons dos radares. Que coisa tão linda! O homem criando a partir da natureza. E como Deus nos fez, Deus nos capacitou de tantos dons, Deus nos capacitou com tanta capacidade com um potencial tão grande. Deus nos fez para viver em família. Nos céus, a família. Nos céus, Deus não é isolado da sua criação. Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo convivem numa harmonia plena e total como família. Ele nos ensina a ser família. Ele faz de nós seus filhos e Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a desfrutar da vida com toda a beleza do que o Senhor criou. Então nós vamos ver o Senhor falando sobre a felicidade do recém-casado. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 5. Diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Olha, isto está dentro da lei do Senhor. Isto está dentro de princípios que Ele estabeleceu. A gente fica pensando que uma lua de mel de 1 semana, 15 dias, 1 mês, tá bom demais, não é? Mas aqui a Bíblia está falando 1 ano. 1 ano de lua de mel. 1 ano em que o marido vai promover a felicidade da esposa.
Um ano. Ou seja, a Bíblia, o Senhor está trazendo aqui um entendimento de que um ano seria o tempo necessário para uma adaptação do casal. Uma adaptação no casamento. Um pouquinho diferente o casamento oriental do casamento ocidental. Aqui no Ocidente, os meninos crescem, se tornam rapazes, as meninas se tornam moças e o jovem, um conhece o outro, se apaixonam, tem o período do namoro, o casal namora, fica noivo, marca o casamento e se casa. O período do namoro é o período de se conhecer, é o período de conversar, é um período de conhecer um ao outro, seus gostos e o que ele gosta, o que não gosta. Esse período do namoro é o conhecimento. Namoro não é tempo de intimidade física, namoro é tempo de conhecimento. Mas lá no Oriente, tanto os judeus, os árabes, os povos do Oriente, os casamentos eram feitos, eram planejados pelos pais. Os pais escolhiam desde a criança pequenininha, desde o bebezinho quando nascia, ela vai se casar com o filho de fulano. Então, os casamentos eram feitos pelos pais. Claro que para haver o casamento teria de haver o consentimento. A menina iria aceitar ou não, assim como o rapaz iria aceitar ou não aquela moça. Assim foi, nós vamos ver aqui que assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, e assim é na Escritura em Israel. E nós vimos que ali naquele casamento precisava de haver uma adaptação. O primeiro ano de casado, o recém-casado não iria à guerra. Não iria à guerra. Quantas meninas, quantas viúvas nas guerras entre os soldados norte-americanos, entre soldados na Rússia, nas nações da Europa. Aqui no Brasil nós praticamente não experimentamos guerra, mas os lugares onde os exércitos lutam mesmo, quantos jovenzinhos recém-casados têm de deixar a esposinha? Pela Bíblia, 1 ano. 1 ano ele deveria ficar livre em casa. Olha como Deus é maravilhoso. Livre em casa para promover a felicidade da esposa. Aqui Deus está falando de algo não o contrário, não o marido pensar, ela vai me fazer feliz, ela tem de fazer tudo para mim, lavar, passar, cozinhar, cuidar de mim, eu sou um príncipezinho. Não, aqui está dizendo que o marido iria promover a felicidade da esposa, porque para a esposa é tão fácil retribuir o amor. Para o homem é mais razão, a mulher é mais coração. O homem é mais racional, a mulher é mais sentimentos e emoções. Então, é necessário haver esse entendimento, esse caminhar juntos por 1 ano. 1 ano, promovendo a felicidade um do outro. É Deus, é o nosso Deus. Nosso Deus não quer que sejamos robôs. Nosso Deus não quer que sejamos tristes e fiquemos chorando o tempo todo. Ele quer felicidade. E Ele dá a receita, Ele dá a ordem, Ele dá a sua palavra. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos do que a Bíblia nos fala sobre o casamento. Vamos ver aqui o casamento de Isaac e de Rebeca. Em Gênesis 24, 61 a 67, nós lemos: Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo ele os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo:
quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Aqui está o casamento de Isaque e Rebeca. O Eliezer, o servo de Abraão, foi até Padã-Arã buscar uma esposa para o seu senhor. Ele disse, olha, e se a moça não quiser? E se ela não quiser me acompanhar para vir ser esposa? Abraão disse, não tem problema, você não vai trazer a moça, porque eu não quero que o meu filho saia daqui para ir para lá. Porque onde eles estavam era a terra prometida. Era Deus que havia trazido Abraão e ali deveria estar o seu filho Isaque. Eliezer então chega lá em Padã-Arã e tem aquela história linda. Ele ora dizendo, Deus me mostra quem vai ser a esposa do meu Senhor. Eu vou parar aqui perto da fonte, se uma moça vier tirar água e eu pedir água e ela der água para mim e para os camelos, essa foi escolhida pelo Senhor, porque ninguém ia fazer isso. A mulher é delicada, é débil, ela iria pegar água para todos os camelos, aquela comitiva, e camelo bebe água, e muita água. Mas Rebeca vem com seu cântaro, e Eliezer diz, você pode me dar um pouco d'água, por favor? Pois não, meu senhor. E ele bebe. E ela diz, eu vou dar também para os seus camelos. Ele ficou olhando e disse, Deus me respondeu, esta vai ser a esposa de meu senhor. De onde você é? Como você chama? Rebeca. Eu sou filha de Betuel, filha de Naor. Naor era irmão de Abraão. Ele então teve a resposta. E perguntaram a Rebeca, você quer ir com esse homem? Você quer ir se casar com alguém que você, naquela época, não tinha foto? Ela não sabia como era Isaque. Se era alto, baixo, feio, bonito, cabelos crespos ou cabelos lisos, moreno, branco, ela não sabia nada de Isaque. Ela disse, eu irei. E ela veio. Quando vinham chegando de viagem, a viagem longa, Isaque estava vindo no campo para orar. Isaque viu os camelos, ela viu Isaque, ela sentiu, deve ser ele. E ela perguntou a Eliezer, quem é aquele que está vindo? É o meu senhor, é Isaque. Ela desce do camelo e ela põe o véu. Ou seja, tiveram um casamento celebrado no campo. Hoje, quantos casamentos são celebrados nos sítios, nos campos, a céu aberto, como na Bíblia. Ela pôs o véu e ele toma a Rebeca e leva a Rebeca. O casamento foi feito e diz a palavra, e ele a amou. Ele a amou. E foi consolado da falta que ele sentia da sua mãe. Agora tinha Rebeca para amar e ser amado. Deus se importa conosco. Deus fez o casamento de Adão e Eva. Deus trouxe ali bem claro Rebeca para Isaque. Deus providenciou tudo, Deus cuida, Deus ama o casamento. Deus quer estar no casamento, não apenas na festa, mas no dia a dia do casamento. Por isso a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra, não se rompe facilmente, porque é o marido, a esposa e Jesus. O Senhor no casamento, quanto mais amamos a Deus, você imagina que o marido aqui, a esposa, quanto mais ambos amam a Deus, mais juntos estão um do outro, mais se amam. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos o nosso cônjuge. Esse é o projeto de Deus no casamento de Rebeca e Isaque. Nós vemos Deus movendo
Deus trazendo, Deus operando para que eles fossem felizes. O casamento feliz, cada um tem de cumprir o seu papel. Olha o papel das mulheres. Está escrito aqui em Efésios capítulo 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui, para que haja um casamento feliz, a mulher deve estar submissa ao seu marido. Ela deve honrar ao seu marido. A mulher que honra o marido, que faz o bem, que cuida, que zela por ele, ela recebe a cobertura do amor do seu marido, que é o que a palavra de Deus vai nos dizer, que o marido vai amar a esposa, proteger a esposa, cuidar da esposa. É maravilhoso saber que Deus pensou em tudo. É maravilhoso saber que no casamento Deus trouxe o papel para cada um. Muitas mulheres pensam a ser submissa, isso é muito ruim. Não, é proteção. O homem é comparado à árvore. O homem é comparado ao cedro, à palmeira, à oliveira, mas a mulher é comparada à videira. A videira precisa de escora. A mulher precisa de escora. O homem tem de saber que ele precisa proteger a esposa. Ele precisa trazer-lhe segurança, proteção. Por isso, o marido deve ser o mantenedor da família. Deve ser o supridor. Aquele que trabalha, aquele que traz o pão, aquele que cuida, aquele que é corajoso, aquele que é forte, aquele que vai à luta, aquele que protege a família. A esposa está debaixo da sua proteção, está guardada e na mesma missão que o marido. A missão de serem felizes, a missão de criarem os filhos, a missão de formarem uma família dentro do projeto de Deus. Então, o papel da esposa é ser submissa. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas para a nossa própria proteção. Proteção. Hoje vemos um movimento aí feminista, as mulheres querendo ser o que não foram feitas para ser. A mulher dizendo que é dona do seu corpo, na verdade, nós não temos nada. E com relação aos filhos, dizer, eu deixo o filho no meu ventre ou eu tiro de acordo com o que eu achar conveniente. Não é assim. A partir do momento que há um novo ser no nosso corpo, no corpo da mulher, um bebezinho, a criança é indefesa. Ela não pode lutar pela sua própria vida. Ela precisa de uma mãe que ame, que cuide, que ame o seu filhinho e que o proteja. Deus colocou ali o bebezinho no ventre da mulher, da mãe, no lar, na família, para que a criança seja protegida. O instinto materno, o amor maternal, isso flui, isso é natural, até mesmo nos animais, é natural na mulher, na mãe. E o Senhor está dizendo aqui que esse é o papel da mulher. Ela está debaixo da mesma missão de cuidar da família. E o papel do marido? Um casamento feliz mostra o papel do marido. Efésios capítulo 5, de 25 a 33 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Bem, parece que aqui fala mais para o marido do que falou para a esposa. Para a esposa falou tão simples: seja submissa ao seu marido como a igreja está submissa a Cristo. Parece que a mulher entende logo o seu papel. Mas e o marido? O Senhor tem de explicar para ele. Você vai amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Como você cuida do seu corpo. Você não aceita nenhuma agressão no corpo, encostou a mão no fogo, logo você tira a mão. Não, você cuida do seu corpo. Assim, o marido deve cuidar da esposa. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, disse o Senhor. Muitas vezes para o marido é tão mais complicado amar a esposa, mas é tão simples. Você lembra quando namorava? Você lembra das palavras de amor, de carinho? Continue com essas palavras. Você lembra do tempo de namoro, os presentes que trazia para ela? Continue desta forma, dando presentes à sua esposa, não esquecendo do seu aniversário, do aniversário de casamento. Traga flores, bombom, o que ela gosta. Você se lembra do tempo de namoro que você vinha de longe, morto de saudade, para encontrar a amada do seu coração e ter um tempo para conversar? Lembra? Hoje, casado, tenha esse tempo. Contemple de novo a lua. Saiam juntos de mãos dadas a passear pela praça, a comer um sanduíche, a curtir um tempo juntos, não separados pelas redes sociais ou pela televisão, mas gastando tempo um com o outro. Amar é tudo isto. É trazer palavras de elogio. É dar presente. É o toque, é o abraço, é o beijo, é o carinho, a carícia de casado. É gastar tempo um com o outro. E é servir um ao outro. É ajudar nas tarefas de casa, um ajudando o outro, um fazendo o outro feliz. Você conhece a linguagem de amor da sua esposa? Esposa, você conhece a linguagem de amor do seu marido? Muitas vezes o casal se ama, mas não consegue viver bem, porque não falam a mesma língua. Cada um está no extremo. Eu não sei falar japonês. E imagina ao lado de um japonês que não sabe falar português. Hoje a gente tem o Google. E no Google você fala em português, eu te amo. E vai sair em japonês, ele vai entender. E talvez ele fale em japonês, eu te amo. E eu vou ler em português. Nós temos um Google celestial. O Google celestial chamado Espírito Santo de Deus. Deus quer entrar no nosso relacionamento como casados e trazer a felicidade para nós. O Espírito Santo quer transformar e trazer esta linguagem de amor de um para o outro. Para isso, um orando pelo outro, um abençoando o outro. Não só no primeiro ano de casados, mas em toda a vida de casados. É uma escolha. Quando eu me casei, no nosso tempo de namoro, a gente chamava um ao outro, eu chamava o Paulo de Anjinho e ele me chamava de Anjinho. O Senhor havia me dado uma visão aos 16 anos que colocava um anjo ao meu lado. E eu brinquei com o Paulo, falei, você vai ser o meu anjo, você vai ser o meu anjinho. E ele disse, você chama Ângela, você vai ser o meu anjinho. E casamos, e nosso primeiro ano de casados
Conhecemos outros médicos cristãos também, e um deles disse: esse negócio de anjinho, de andar de mãos dadas, vai acabar assim que vocês comprarem o primeiro carro. Um entra por uma porta, o outro entra na outra, e acabou esse negócio de anjinho e de mãozinha dada. Nós apertamos a mão e dissemos: não vai acabar. Enquanto vivermos, você será o meu anjinho. E assim foi nos 52 anos de casados. Meu anjinho. Deve ser assim. É uma escolha. É uma escolha. Ser feliz no casamento é uma escolha. Você é feliz? Você tem buscado isso? O Senhor fica triste com as separações. Vamos buscar ser feliz dentro do projeto de Deus? Ore comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa o modo como eu tenho vivido no lar, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Perdoa-me. Ajuda-me a ser feliz no casamento. Ajuda-me a ter o Teu Espírito Santo para me guiar no relacionamento, nas palavras. Dá-me sabedoria para que tenhamos um lar feliz, um lar na Tua presença. Senhor, eu escolho a Tua direção. Eu Te entrego a direção da nossa família. Sê Tu o elo de amor para o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja feliz. Deus quer isto. Amém? Te espero no nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.